chegou a hora de grandes momentos presentear os telespectadores. Você revive agora um pouco da história. Os inventores do futebol têm tudo para provar que quem foi rei nunca perde a majestade. Aproveite e mate a saudade. Grandes Momentos do Esporte faz uma pequena homenagem nessa data tão especial. Olá, o papo hoje é sobre o programa, os 25 anos do Grandes Momentos do Esporte, comemorados em outubro. Começou em outubro de 1984. Eu estou ao lado do Michel Lohans, editor do programa. Tudo bem, senhor Michel? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Ao lado do Elvídio Matos. Tudo bem, Elvídio? Tudo bem, Hélio. E ao lado do Vladir Lemos, que é da casa. Diga lá, ele Alcântara. Me sinto muito bem de ser o caçula, é boa. Bom, para começar então é o seguinte, Michel, você como não é o caçula, certo? Ou você é o caçula? Não sou caçula, ao contrário, eu sou mais velho. O que você pode dizer sobre o Grandes Momentos? Qual a relação com esse programa? O melhor programa que eu já fiz na minha vida. Por quê, hein? Porque é um programa que você trabalha livre nele, né? Você consegue comunicar ao telespectador as histórias que você quer contar, as entrevistas que você quer fazer. Eu acho que é um programa que tem um charme fantástico. E eu adoro o Grandes Momentos, sabe? Eu sempre adorei. Aliás, mesmo antes de trabalhar no Grande, eu sempre tive pelo Grande uma atração muito grande, assim, sabe? Eu assistia para dizer um dia eu vou fazer alguma coisa nesse programa. Savério, era de São Paulo, está sendo gravado? Savério e Turcão. Direito era o Bauer, São Paulo também, Bauer, o Lisandro e Guerreiro, esse era do Palmeiras. Depois na linha nós tínhamos o Pinho, que era ponta direita do, não de São Paulo, juvenil, né? Tínhamos o Pinho, tínhamos o Carlinhos, tínhamos o Nardo, que foi jogador do Palmeiras, jogou na Itália e hoje tem uma casa de bateria, o Nardo. Na minha esquerda tem o Baitaca, que jogou em diversos estados, jogou em diversos times de futebol. E na ponta esquerda o Leopoldo, que era de São Paulo e hoje é falecido. Esse era o time. Esse era o Mato. E era um time que batia em todo mundo? Batia em todo mundo e apanhava de tudo quanto era torcida. Ô, Elvídio, o teu sentimento em relação ao programa é parecido com esse do Michel? É igual. Mas eu tenho uma coisa a acrescentar. O Grandes Momentos do Esporte é um programa, quer dizer, ainda é para mim, entendeu? Não é que bom, só um esclarecimento, o Elvídio está na ESPN Brasil, tá certo? Trabalhou muito tempo no Grandes Momentos. Muito tempo no Grandes Momentos. Então ele sempre continuou comigo. E eu sempre continuei com ele também. Mas é um programa que me deu a possibilidade, melhor, que me ensinou a fazer tudo aquilo que eu sei fazer hoje. Foi um programa que me deu, assim, condições de trabalhar numa coisa que eu sempre gostei e nunca tinha tido direito à possibilidade de fazer, que é resgatar a história. E isso o programa me deu essa condição, me ensinou a fazer isso. Hoje eu sei fazer muito bem essas coisas, porque eu trabalhei no Grandes Momentos do Esporte. Quer dizer, resgatar a história no sentido de memória, é isso? De memória, de contar a história, né? De contar a história, seja entrevistando antigos jogadores, contando a vida de cada um, e paralelo a isso, e junto com isso, contar também, resgatar a história do lugar que esse personagem viveu, né? Mostrar para as pessoas como é que era a cidade, o bairro, o quarteirão, a rua que esse personagem morava, entendeu? O ambiente todo, e como é que era o Brasil nas mais diversas épocas. Que eu tive a oportunidade de entrevistar essas pessoas do esporte, do futebol especialmente, né? Assim, em várias épocas, dos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, né? E eu acompanhei o que o Brasil virou através dessas histórias que a gente contava no Brasil. Careca, pisar com os pés descalços por aqui lhe dá a mesma satisfação com os pés calçados com chuteiras nos campos de futebol? Não tenha dúvida, eu acho que a gente ainda curte, né? Aquela época nossa de moleque de rua, de pé no chão, realmente
uma coisa gostosa, uma coisa bem pura. É claro que tem a diferença, né? Mas tá mais protegido só. Mas eu, com todo o respeito que a gente tem, né, pelo futebol, eu não troco aquela vida de moleque arteiro, pé no chão, jogando minhas peladas pelo asfalto, pelo tampinha de terra, tampa do dedão que saía direto, tá arrebentada. Realmente era muito emocionante. Acho que aquela época não dá, né? Não dá pra gente esquecer. Sidney, na trave, Careca! Gol de Careca! Está empatado o jogo no Morumbi. 18 minutos. E olha que barato. O Michel tá com 7-2, né, Michel? 72? 7-1. 53, 58 e o Vladir com 42. Quase 30 anos, Vladir, separam você do Michel. Bom, Michel tem mais tempo de carreira do que eu tenho de vida. Mas eu acho que é interessante reforçar, primeiro, esse sentimento que o Michel falou de querer fazer parte do programa. E essa liberdade, ao mesmo tempo, ela exige muito de você. Com certeza, eu que fiz programas de geral, trabalhei em emissoras que na época não existiam ou não permitiam que você fosse só jornalista esportivo. Você tinha que fazer as outras coisas também e cobrir um clube. Mas eu falo sem sombra de dúvida nenhuma que o Grandes Momentos do Esporte foi a minha grande escola. E um pouco por causa disso, ele te dá a liberdade, mas ao mesmo tempo ele exige que você saiba a história, que você saiba coordenar os fatos. E acho que para quem está em casa, uma maneira de deixar claro assim, o que acontece com o nosso papel dentro do Grandes é diferente você chegar num treino de futebol e ter que conversar com as pessoas sobre o que aconteceu no dia, o que aconteceu um dia atrás, ou o que vai acontecer no dia seguinte. Totalmente diferente você ter a liberdade de chegar para o seu entrevistado e falar, meu, eu preciso que você me conte aquela história que você viveu em 1958. Com calma, né? Quer dizer, com tempo. E que muitas vezes o cara quer contar e não tem a chance, porque o jornalista chega lá para saber dele o imediato, entendeu? O que ele precisa colocar estampado no título no jornal no dia seguinte. Onde se enlaçam a bola e o bailarino? Quando se para o tempo na magia de um lance? Um olhar, uma ginga, como se fosse uma música. Eu adoro música, adoro futebol, então acho que as duas coisas fazem o jogador, fazem a pessoa ter uma ginga muito grande. Há uma relação muito estreita do movimento dos jogadores de futebol com a dança contemporânea. O futebol caracteriza-se pelo prazer da elasticidade, da surpresa, da retórica, que lembra passos da dança e fintas de capoeira. Agora, Elvídio, isso que o Vladir está falando, quer dizer, essa coisa meio imediatista, meio rápida, de contar sobre o dia de ontem, o dia de amanhã rapidinho, o de hoje, tudo meio rápido, é um pouco o sinal dos tempos do que a gente está vivendo atualmente, quer dizer, e que pega todos os setores da nossa vida, não é não? Mas é exatamente isso, essa coisa do imediatismo, né? Né? Que hoje a gente vive, hoje a gente vive num mundo, não é estranho, é um mundo novo, né? Que a gente tem que se adaptar. Né? Não é aquele admirável, né? Não é o admirável. Lamentavelmente não é. Não é? Mas a gente tem que se adaptar de alguma forma. Mas esse imediatismo, ele preocupa, porque torna a coisa muito, você falou, superficial, ele torna a coisa muito efêmera também, né? Né? Ao contrário de citando o programa, evidentemente, que você tem um tempo, né, para se trabalhar. Todo o tempo que você passa, seja ou fechando o programa, ou fazendo uma matéria para o programa, você convive com isso ao longo da semana toda, não é? E depois também, mesmo que na semana seguinte você já parta para fazer uma outra coisa, aquilo que a gente fez na semana anterior serve não só como experiência, né? Permanece, mas permanece, Tem uma... né? Ela fica com a gente, né? Tem uma outra maneira de mostrar isso também, em geral as pessoas acompanham na televisão matérias que duram em torno de 1 minuto. E dizendo assim, na verdade é uma coisa breve demais. Quantas vezes eu vi repórteres e mesmo editores do Grandes Momentos
coçarem a cabeça ao perceber que iam fazer matérias de 11, de 15, de 20 minutos, entendeu? E que na verdade podiam fazer matéria de qualquer tamanho, porque o importante era contar a história, não interessa o tempo que você ia precisar. I had a wonderful time as a player. I had my career was I was 20 years professional player. I had a lot of success, World Cup, European Championship, everything what is, you know, you can win. We did win, so it was almost a perfect career. Eu também tenho uma experiência a respeito dessas coisas que eu vivi ao lado dele, do Elvídio. Nós entrevistamos o Eusébio. Português. Moçambicano. Moçambicano. Pantera Negra. Ele esteve aqui no Brasil com o Benfica e o goleiro era o Prodoma, que é um belga que foi um grande goleiro que estava no Benfica. Final de carreira, ganhando um dinheirinho. E nós falamos com o Eusébio disse, não vai dar para fazer a entrevista. Aí nós começamos a arrumar nossos bagulhos para ir embora, né? Aí chegou um baixinho. Isso fica, onde é que era isso? Isso foi no Ibirapuera, naquele estádio do Ibirapuera ali. Lá no Ícaro de Castro Neves. E aí começamos a arrumar nosso bagulho, chegou um baixinho e fez assim, vocês são da onde? Nós somos da cultura. Aí eu falei, o que vocês fazem lá? Aí eu disse assim, já desesperado, né, já dizendo, pô, ainda vez esse chato me encheu o saco aqui. Eu disse, fazemos os grandes momentos. Eu falei, o quê? Vocês fazem os grandes momentos? Eu disse, fazemos um grande momento. Eu digo, Aí ele fez assim, espera aí um instantinho. Eu vi ele atravessar o campo, chegar lá no Eusébio, que estava no meio de campo. Aí ele volta, 2 minutos depois ele volta e fala assim, o Eusébio vai dar entrevista para você. Isso me deu a noção da importância do que é o Grandes Momentos. Porque um cara que nem o Eusébio, que te diz, não vou dar entrevista, 5 minutos depois diz assim, eu vou dar entrevista graças a um cara que assistia, que foi jogador de bola lá no interior, que eu nem sabia quem era. O Eusébio concordou em dar entrevista, estava todo felizinho. Mas eu, mas 15 minutos. Tá bom, 15 minutos de Eusébio já, né? São 15 minutos de Eusébio, né? 9h30, né? 9h30. Mas se lembra? A gente ficou horas conversando com ele. Mas a gente gosta de contar a história, a gente gosta de conversar. O camarada, na hora que começa a conversar, com as pessoas que fazem o programa, começa a se embrenhar na própria história, começa a gostar, às vezes se emociona, não é isso? Olha, mas, Hélio, com o Michel também, não sei se foi no dia do Eusébio, ou no dia seguinte, o Moza, que era zagueiro do Benfica. E Moza que jogou no Flamengo. Isso, zagueiro do Flamengo. E a entrevista rolando, tudo, ele falando da vida dele em Portugal, como é que estava. Aí caímos no Flamengo, naquele grande Flamengo, né? Nossa, na hora que ele vai falando do Flamengo e na hora que ele fala do Zico, ele fala o seguinte, eu não me lembro das palavras dele. Ele fala, tudo que eu tenho na vida, tudo que eu sou na vida, eu devo ao Zico. Ele faz um momento, todos nós devemos ao Zico, o que nós somos. E ele começa a chorar, me pega guardanapo daqui, passa. Aquele homem pequenininho, né? Pois é. Mas olha, eu diria... Quer dizer, o programa, ele tem essa, digamos, essa propriedade, né? Poder. Esse poder de emocionar as pessoas, porque eles começam a se abrir muito. Pois é. Eu colocaria esse momento do Moza como um dos maiores do programa ao longo desse 1/4 de século. É muita alegria. A gente chora de alegria, tá? De alegria, claro.
Foi a situação que eu pude ter uma casa com piscina, com conforto. Isso tudo graças ao Zico, né? Ao Flamengo. O Pelé, pô, uma vez recebeu o vídeo na casa do Pelé, lá no Guarujá. O Pelé disse assim, eu tenho compromisso daqui meia hora. Ué. Arrumamos 2 cadeiras na beira da piscina e pau na máquina. Ele abriu pela primeira vez um quarto que tem, onde ele guarda os troféus dele. Foi pela soltando, né? Foi? A entrevista demorou 3 horas. A caixa de engraçado. Essa aqui também. Essa aqui é a minha mãe que deu pro museu. Essa aqui foi a caixa do engraçado, que eu engraçava em Bauru. Aquela televisão. Essa aqui é a televisão. Essa que falou? Essa que nós vamos em 58. O vídeo pode até me corrigir se for o caso, mas aquela declaração do Barbosa também, falando que no Brasil o cara que é condenado fica condenado a uma pena. A primeira foi no grande momento. Ele fala que a pena máxima no Brasil é de 30 anos. Isso já tinha muito mais de 30 que a Copa de 50 tinha sido decidida. 40 e poucos anos. Ele falou que ele foi, na verdade, condenado a uma pena muito maior do que aquela que o Brasil... Na verdade, até morrer, né? Até morrer. As leis de condenação aqui no país, quanto é? A maior condenação, quanto é? É 30 anos, né? É 30 anos que o sujeito tem que cumprir. Eu digo, então nós estamos com 43 anos, eu acho que eu já paguei 10 anos ou 14 anos a mais. Então eu não tenho razão para discutir consigo, nem para dar uma explicação. Tá certo? Michel, além dessa história do Eusébio e de outras, alguma história que tenha marcado você na sua trajetória pelo Grande? Porque essa é a segunda vez que você está no Grande, né? Uma coisa que me marcou muito foi a gente fazer aquela dupla. Beleza de gente veio, está no cabelo branco. Tonico e Tinoco. Essa dupla, Michel, boa lembrança. essa história foi fantástica, porque não tinha nada a ver com futebol. E se transformou numa coisa de futebol, de esporte, sabe como é que é? E tem são duas coisas. Tem uma imagem do Elvídio com eles junto a uma fogueira dentro de um barraco. Amontava em qualquer pau e saía galopeando. É uma das imagens mais bonitas que eu já vi em televisão na minha vida. E a outra coisa foi quando eles entraram na cantina lá da TV Cultura para almoçar conosco e parou a cantina. Parou a cantina, cara. Eu nunca imaginei que Tonico e Tinoco tivesse o poder de parar com tudo. Olha, o quê? Fizeram uma enxada pra você. Pra mim? Eu vou ter que aprender então, hein? Seu Mário. Vocês conheceram um passarinho chamado Garrincha? Garrincha? Conhecemos um jogador de futebol. Ah, é? A gente admirou muito esse jogador. Mas tem passarinho chamado Garrincha? Sim, é. Tem a perninha torta ou não? É? Festa na praia, festa na raia, todo canta, dança e pula, vamos todos chacoalhar. Exatamente de ter feito uma matéria com o Djalma Santos e o lendário arremesso lateral dele. Eu lembro que a gente foi pro campo que ele trabalhava com a criançada também, pô, um cara da minha idade poder ver o Djalma Santos cobrando um lateral ao vivo e ele ainda mandou a bola lá dentro da área. Impressionante. Hoje você ainda arremessaria? Do jeito não, mas logicamente que as forças já não são como antigamente. Mas ainda dá para enganar um pouco lá no meu clube. A gente estava conversando sobre o nosso período lá no Grandes Momentos e aí caiu a história da matéria com Chico Buarque. Foi ideia do Michel
para o Chico contar para a gente como é que ele imaginou a linha média do futebol. Linha de ataque do futebol, é. Linha de passe, né? Da música com futebol. Aí fomos lá pro Rio, na casa dele. Ele estava com o pé quebrado, o pé engessado, que na semana ele tinha jogado lá no Fliperama e não tinha dado certo. Ele foi caçado. Foi nós todos, com o Plínio Melo, que era o produtor, o Ricardinho Atnes, que era o cinegrafista, a turma da operador de áudio, assistente, iluminador, tudo. Aí fizemos e nós todos encantados com ele, porque ele sentado no sofá com o violão, né? A perna esticada, né? Com aquela bota de gesso no pé, e ele falando pra gente, cantando e tal. E aí a gente pergunta pra ele, cada um dos 5 da linha, né? O que ele sentia em relação a esses 5 jogadores. Garrincha, ele fala maravilha, Garrincha, né? Didi, fala isso, Pagão. Tá. Não sei se são 5 melhores atacantes que eu vi jogar, mas o futebol tem muito isso de afeto. Me afeiçoei a esses jogadores. Eu resolvi fazer uma dedicatória. E é uma dedicatória que ao mesmo tempo é uma linha de passes, né? Porque para fulano, e é aquela coisa da irradiação do futebol, né? Para mané, para Didi, para mané, mané para Didi, para mané, para Didi, para Pagão, para Pelé, de canhoteiro. Aí eu pensei em deixar o Pelé para a última, né? Aí canhoteiro, nossa, canhoteiro, então. Aí Pelé, e todo animado, pô. Aí vem uma resposta, né, maravilhosa. Pelé, a gente não precisa falar nada. Aí teve uma entrevista e descemos lá para perto do Flamengo, lá na Gávea, atrás da sede do Flamengo, e fomos fazer um lanche. Fazer um lanche, que era, quase a hora do almoço já. Isso, é a hora do almoço. E aí nós todos entusiasmados. Você viu o que ele falou do Garrincha? Você viu o que ele falou do Didi, do Pagão, do canhoteiro e tal? E do Pelé? Aí deu aquele branco assim, né? Mas do Pelé ele não falou nada. E a gente queria voltar para casa do Chico só para fazer ele falar do Pelé. Mas Pelé é isso aí mesmo, né? Outros, quer dizer, o Pelé também é unânime. Pares do parece viló, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Você, quando você chegou no Grandes, você chegou na condição de editor-chefe? O Laércio Roma era o diretor, que tinha trabalhado conosco na Manchete, e ele me pediu para fazer uma reformulação no departamento de esporte que o Mulhereto queria fazer. Aí eu comecei a trabalhar e surgiu o negócio do cartão. Cartão verde? Cartão verde. A ideia é acabar com Vitória. E aí E aí, rapaz, eu fui odiado, rapaz. Quando eu acabei com Vitória, Posso imaginar. eu fui odiado. Porque uma turma que trabalhava lá achou que ia ser colocado na rua e também adoravam, que nem nós a gente adora o Grande, eles adoravam o Vitória. Oi, moçadinho, ó, eu juro, não é conversa fiada não. Vitória hoje está de arrepiar. Agora, no caso do Grande, quando você chegou, você teve, vamos dizer assim, a carta branca para criar o que você quisesse? Ou não? Você se encaixou num esquema que estava rolando, estava dando certo? Eu tive carta branca. Eu só aceitei trabalhar para realizar o meu sonho. Não me importava se ia dar certo. Eu sabia que ia dar certo. Agora tem um negócio fantástico, velho. Tem um negócio fantástico. Que é o seguinte. A equipe, naquela época, pareceu um negócio que você escolheu a dedo. E você não escolheu ninguém. Casou. Estava todo mundo lá. As pessoas já estavam lá, Estava todo mundo lá. Tinha o André. Virou escritor, que é um historiador, sabe? Eu acho que o Grande despertou essa vontade no André. Exatamente isso.
por exemplo, ele fez o Luizinho Pequeno Polegar, que é antológico. É um programa antológico. E ele fez sozinho praticamente. Não, comigo. Sim, mas comigo. Foi ele que arrumou tudo, foi ele que foi lá no Luizinho, convenceu o Luizinho que não dava entrevista. De jeito nenhum ele não dava. E convenceu o Luizinho a dar entrevista pro Grande. Era rápido, né? Ágil. O início de Luizinho no Corinthians foi fulminante. Em seu primeiro ano no Parque São Jorge, ele já foi campeão. Em 1943, o título de um campeonato interno marcou o começo de uma carreira vitoriosa. Campeão infantil, juvenil e amador, Luizinho estava mesmo destinado a ser um dos maiores ídolos do Corinthians. Realmente do jornalismo com a memória, se você for pensar, uma das coisas que mais legitima o jornalismo é a história. É fundamental. Né? É realmente, né? E ao longo desse tempo todo também me impressionou muito, ao procurar as pessoas, perceber o descaso, não sei se descaso seria realmente a palavra, mas como era difícil, às vezes você tendo o personagem na tua frente, que ele pudesse te ajudar, tendo guardado uma parte da memória dele, entendeu? Eu lembro que eu ficava muito impressionado, às vezes chegava na casa de um cara que foi um astro e você perguntava para ele, você tem uma foto? O cara não tinha. E muitas vezes quando tinha, quer dizer, não era ele o envolvido diretamente por ter realizado um acervo, muitas vezes era a esposa ou então um filho que posteriormente se encarregou dessa tarefa, um fã. Né? É muito disso. E esses jogadores da antiga, eles não tinham muita essa preocupação. Acho que a maioria não tinha essa preocupação de guardar coisas. Então. Até com dinheiro. Até com dinheiro. Claro. Mas aí entra um personagem importante na história desses jogadores e que depois nos ajudaram assim muito fortemente, que são as mulheres. Né? Assim, a partir do momento que eles se casaram, as mulheres deles, Posso fazer um álbum, não sou de casamento. Recorte de jornal, fotografia, tudo. Não é? É verdade. É verdade. Vale fazer um parênteses aqui para as esposas dos grandes jogadores dos caras que marcaram a época. É verdade. E essa coisa também o que o programa te propicia, né? Eu lembro de ter feito uma matéria com o Vila Dôniga, que defendeu o Palmeiras. Se eu não estou enganado também, foi o André que achou o Vila Dôniga, que já estava com bem mais de 80 anos, morava num prédio próximo ao Palmeiras, com visual para o campo. E uma matéria belíssima, jogou dominó com a gente, fez brincadeiras, mas a gente deu aquele, a gente precisa fazer uma imagem no campo. Ele já andava com a ajuda de uma bengala, com uma certa dificuldade, levamos ele até o Parque Antártica. Na hora que ele pisou no gramado, eu posso até errar na conta dos anos agora, mas eu tenho a impressão de que ele falou para mim, faz 30 anos que eu não piso nesse gramado. É um negócio que me arrepia até agora, cara. O grande é cheio de arrepio, né? É verdade. É cheio de arrepio, é verdade. Dentro de campo, o ex-jogador confirma outra história. Foi quando o Palestra passou a se chamar Palmeiras. O adversário era o São Paulo. E ele resolveu mexer com o brilho dos companheiros. Verdade que você escreveu no vestiário lá que quem tivesse vergonha na cara não perdia aquele jogo? Foi. Como é que foi isso, Bruno? Foi uma coisa de tocar o sentimento de cada indivíduo, né? Aliás, o Vladir tem uma passagem legal também, que é o seguinte, não é futebol, né, Vladir? Foi fazer uma matéria uma vez em... Como é que chama o nome da cidade? Bueno Brandão. Minas, né? Sul de Minas. Sul de Minas. Esse é um detalhe legal também. E o Caipira não queria... Não, conversou, me corrija se eu estiver errado. Então tá. Então como é que é o seu nome? Você precisa identificar... O cara não deu o nome pra ele, de jeito nenhum. Aquele olhar desconfiado, mas você quer meu nome pra quê? Vai colocar na matéria, né? Seu nome inteiro? O que é? Não, porque eu preciso do seu nome para poder colocar na hora que eu for usar a entrevista. Se eu não me dar seu nome, eu não tenho como identificar o senhor. Brincadeira. Não, é verdade. Olha. Duas coisas legais de a gente falar aqui também. O Grandes passou longe de ser só futebol, muito longe. O Grandes era tudo. Claro. Eram todos os esportes. Hoje ele está mais em grandes momentos do futebol. E andou tanto que eu peguei uma época até longa, que a gente fazia a cada 2 meses, 3 meses, um documentário de 1 hora sobre um assunto. Né? Como a gente fez o Caminhos do Tri. Gerson. A Pelé. Que bola!
2 dias na frente de alguns, uma semana na frente de outros e vários anos na frente de muitos. A jogada da renúncia, em 2001, que contava a história dos 40 anos da renúncia do Jânio Quadros, aí, outra coisa, pelo vértice do futebol. E atenção, informa o seu repórter Enzo, testemunha ocular da história, em edição extraordinária. O presidente Jânio Quadros renunciou hoje à presidência da República. Se era difícil encontrar alguém que não tivesse sido seduzido pela figura singular de Jânio, era difícil também não gostar do time da Vila Belmiro, que, liderado por Pelé, tinha virado a década encantando a torcida brasileira. Ô Elvídio, na tua trajetória, você já falou do Moser, você falou da entrevista com o Pelé, ele citou o Eusébio, que vocês fizeram juntos. Tonico Tinoco. Mais alguma, assim, uma que você lembra que te marcou, até pessoalmente, quer dizer, eu estive com o fulano, conversei com ele, isso me ajudou na minha vida, contribuiu para a minha vida, como ser humano, etc. A história do Almir Pernambuquinho. A gente fez lá no Recife, a gente fez aqui em São Paulo e a gente fez no Rio de Janeiro também. Entrevistando as pessoas, os irmãos, a mãe do Almir, na casa, no quintal da casa dela no Recife. Em Pernambuco, né? E o irmão dele, como é era que ele com A também, não era? Mas Chumbinho? Chumbinho. Aí em São Paulo entrevistamos o filho dele. A gente teve assim a condição de fazer um programa que não se bastou entrevistar o personagem central, mesmo porque e com a história do Almir, a gente foi resgatando essa história através de gente que conviveu com ele, né? Gente que fez parte da vida dele, até mesmo um amigo dele que estava com ele no momento que ele foi assassinado. Lá como se chama lá? Em Copacabana, né? Ele parou em Copacabana, na Galeria Alasca. Na Galeria Alasca, exatamente. E essa afilhada do assassino chamou Almir de covarde, segundo os garçons lhe falaram. Pô, chamar o Almir de covarde, ele já é irritado, imagina. Eu não sei se vocês recriaram o Almir, não sei se é o termo correto, mas vocês deram uma dimensão do Almir além do futebol. Além do futebol, exatamente. O ser humano. Isso. Eu só queria lembrar de uma cena dessa reportagem com o Almir. É a mãe dele, que a mãe, quando o Almir foi para o Rio de Janeiro, jogar no Vasco, ela escrevia muitas cartas para o filho, né? E ela lê uma carta dessa que ela escreveu, uma das últimas que ela mandou pro Almir. Olha o documento que vira isso, né? A mãe Nossa, dele. Essa cena é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Essa é de chorar. Eu sei que a senhora mandava cartas muito bonitas para ele. Ele que achava bonito, né? A cada instante, filho, tu és lembrado. Eu te amo muito. É preciso que saibas que para mim continuas sendo aquele menino que me fazia tantas promessas e que cumpriu a todas. O Grandes, você acha que fundamentalmente é pauta? Quer dizer, é ideia? Eu acho que é personagem. Para criar uma linha, sabe, uma linha de conduta do programa. Eu acho que o Grandes é isso. É um personagem. Você acha que os personagens atuais são menos ricos? São. Olha só. São menos ricos. Eu arrisquei. Não, por exemplo, um Ronaldo é uma exceção. O Ronaldo Nazário. É uma exceção. Sim, claro. Você encontrar hoje em dia um Adriano é uma exceção. O Adriano é uma grande história, né? Que o que corre por aí a respeito dele são coisas que te dão um manancial para você fazer um programa maravilhoso. Partiu, cruzou, perigou, boa subida feita ali pelo Chicão, recuperação de fora, na sobra, tem gente impedida, bateu na trave, entrou, Eu sempre achei que o Grandes era muito mais reportagem do que apresentação. Quer dizer, a apresentação
ter claro que é importante, mas ter uma graduação ali, que não é uma coisa mais importante. O importante é contar a história. O Vladir fez as duas coisas, certo? Você fez reportagem, quer dizer, contou as histórias e apresentou. Bom, e nosso assunto principal de hoje é a várzea. O repórter Dorival Bramão fez uma matéria especial sobre as origens do chamado futebol de várzea no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença das duas coisas. Eu acho até que você já falou sobre fora, né? Quer dizer, no campo, você contando a história. Bom, a primeira coisa que facilita muito, na verdade, se você acompanha uma reportagem, principalmente apresentar aquilo que você fez, acaba facilitando. Agora, o Michel falou que é personagem, acho que não é só personagem, é fato também, entendeu? O fato é mais difícil, né? Mas é difícil também o personagem hoje, né, Michel? Porque tem uma blindagem, você falou de sorte, acho que a gente é sortudo, nós somos sortudos por vários aspectos. O primeiro deles é de ter podido fazer os grandes momentos, né? Uhum. E o segundo é de viver num tempo que as pessoas ainda dividiam mais com a imprensa. O Grandes tem uma coisa assim, uma elegância e um respeito entre as partes que às vezes se perde um pouco. Por exemplo, hoje é normal você ver um técnico falar que a imprensa está cheia de boçal. Boçal tem em qualquer lugar, quer dizer que é o futebol que guarda todos os espertos. Polêmico, contundente e dono de um humor tão famoso quanto ele. Sabidamente você não é uma pessoa fácil de se lidar. Vocês também não o são. Olha, vou fazer o seguinte, vamos ver como é que o Grandes Momentos está sendo feito atualmente. Atualmente tem o Michel, como editor, eu na apresentação, a Lidiane na produção. E olha, dá uma olhadinha como é que a gente faz o programa nos dias de hoje. Essa aí é a nossa redação. Ocupamos o espaço central, rodeados pelos programas Metrópolis, Roda Viva e pela pauta do Jornal da Cultura. O Grandes Momentos começa com uma ideia que sai da minha cabeça, da cabeça do Michel Lohans, da Lidiane Araújo ou do telespectador que vive nos mandando sugestões por e-mail. Decidido o que fazer, a produção começa a trabalhar. Essa aí é a Fernanda Morales, uma das nossas estagiárias, fazendo um pedido à Beth, que trabalha no Departamento de Pesquisa de Imagens da TV Cultura. Oi, Beth, tudo bem? Precisamos de uma pesquisa sobre o Barbosa, uma matéria de 92, uma do Eusébio, que é uma matéria que o Elvídio fez em 94. E geralmente quando o Grandes Momentos pede já é um medo, né? Porque é levantar a história do futebol, a história do esporte, do jogador. Quando fazemos um especial sobre um personagem, por exemplo, acionamos a pesquisa de texto e a biblioteca. Como é que vocês fazem essa catalogação, por exemplo? Quando vocês têm que ler jornal todo dia, revista, como é que funciona isso? Tá, diariamente os jornalistas aqui, eles leem 6 jornais. Nós dividimos por editoria. Cada um fica responsável por uma editoria. Fazemos essa seleção, damos o tratamento técnico, que chamamos de indexação, né? Aí fazemos a ingestão no nosso banco de dados, no eletrônico, que é o digital, ou então no acervo físico. E aí quem entra em ação é o tráfego, onde dormem as fitas, e a copiagem, onde é feita a transcodificação do material. Porque na TV Cultura tem filme, tem uma polegada, tem uma TIC, beta analógica, DV e material digital. A copiagem transforma tudo em uma só linguagem. Cabe ao Centro de Documentação, na verdade, fazer a gestão desse conteúdo, tá? Para que reporte isso a todas as áreas quando é solicitada algum tipo de material que venha subsidiar a produção de novas matérias, de novos programas, de novos conteúdos. Saímos para gravar as cabeças de apresentação. Estamos de volta aqui do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, em São Paulo, e para fazer a entrevista. Nós vimos a linha toda, o time ia levar para o Bangu. Ah, é? Nós vamos para o Bangu. O programa sai da máquina não linear. Isso aqui quem fazia era, chamava um massagista do santo, o verdadeiro, não, o seu... O Assis.
Quando é uma matéria normal, uma matéria pequena, que pra gente no Grandes é pequena, de 5, 10 minutos, normalmente a gente leva 2, 3, no máximo 4 dias para fazer esse processo todo. Mas quando é um especial maior, o programa todo, que é mais ou menos 1 hora, a gente demora em torno de 2, 3 semanas até a finalização dele para ir ao ar. E vira fita beta digital, é ela quem será colocada no exíber e irá ao ar. Tchau. Nós vamos para o intervalo. Faz uma passagem você, vai? Eu faço uma passagem? A gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Tá bom. Manda. Estão gostando da conversa? Então fiquem aí, porque a gente volta já já. Estamos aqui com Grandes Momentos, diretamente do Bar Boleiros, que fica na Vila Madalena, zona oeste da cidade de São Paulo. A gente está aqui porque você vê que é um bar que tem motivos de futebol, quer dizer, fotos e mais fotos, camisas espalhadas, etc. Bom, queria saber o seguinte, do Elvídio e do Michel, como é que vocês tinham as ideias? Quer dizer, era muitas vezes em bar, conversa informal, ou vamos fazer uma reunião para decidir? Posso começar? Eu? Deve. Aí o Michel completa e dá a localização exata das reuniões de pauta. Trailer do Zé. Trailer do Zé. Tinha um trailer, tinha 2 trailers. Ali na praça. Em frente à cultura? Em frente à cultura. E a gente saía do Lesco-Lesco e ia tomar uma cerveja no trailer. E a gente já conversando sobre poder fazer isso, poder fazer aquilo, 3 cervejas na mesa, coisa e tal. O trailer do Zé, ele servia assim pra gente relaxar depois de um dia, né? Pra poder voltar pra casa mais levezinho, tudo, né? E servia também pra gente criar muitas coisas que a gente fez. Era reunião de pauta, era lá mesmo, não é? Era. Pô, iam todos nós quase. É um fatal engano definir como uma simples sombra a imagem deste homem em meio à penumbra. E nem mesmo a penumbra é capaz de encobrir a vida de um artista chamado Valdir Pereira, o Didi, bicampeão do mundo. Hoje, passado e presente se juntam para colocar o artista em um lugar que ele sempre mereceu ocupar, a cadeira de professor. E o Vavá e eu já passamos por esse mesmo caminho, começamos e chegamos lá. E nós esperamos que todos vocês também cheguem ao nível nosso. De flecha e folha seca. O seu trabalho atual na ESPN, você continua sendo um contador de histórias? Sim, continuo. Que é o que você gosta de fazer? Que é o que eu gosto de fazer. Que é aquilo que eu aprendi nos meus momentos, com o Michel, com o André, com o Plínio, todo mundo que trabalhou lá. E lá você também tem a liberdade que você adquiriu no Grande. Isso, exatamente. Eu fui convidado para ir para a ESPN por causa do trabalho no Grande Momento, né? Por causa disso. Porque de ser um bom contador de histórias, né? E é o que eu tenho feito lá, até hoje. E depois nós somos transportados para o hotel, passando pela cidade, os batedores na frente, todo mundo saudando, né? As lembranças são de Vlamir Marques. Esses 12 homens são os responsáveis pela primeira glória do basquete brasileiro, o título de campeão mundial, conquistado no último dia de janeiro de 1959. Você sabe quem? Eu acho que ele não passou pelo Grande, não tenho conhecimento disso. Acho que não, mas poderia tranquilamente, muito encaixado, Roberto Salim. Roberto Salim. Pelo Grande ele não passou não. Não passou não. Roberto mas o Salim é fantástico. O Salim na SPN já há anos ele faz o História do Esporte. E é um belo contador de história. E é um belíssimo contador de história. E é maravilhoso. A gente tem... E aquele contador de história de botar o dedo na ferida mesmo. Não é? A gente está com poucos contadores de histórias, quer dizer, bons contadores de histórias atualmente? Difícil essa, né?
que a gente não tem Difícil, acesso à história, né? É. A diferença- Eu acho que o espaço diminuiu, né? E a gente Né? não tem acesso à história, né? Para você Espaço fazer precioso história, de- você espaço tem precioso é que nem o de- Salim de está ter. fazendo, né? É. O Salim sai pelo Brasil É. e aí faz uma história. Ali o acesso à história é muito mais fácil do que aqui em São Paulo ou no Rio. E o tempo também de veiculação, quer Isso, dizer, no ar. exatamente, é claro. Os japoneses chegaram a Tomé Açu em 1929 para plantar na Amazônia. Chegaram de barco pelo rio Acaramiri. Junto com a tenacidade dos que chegaram e estabeleceram a colônia japonesa no bairro de Quatro Bocas, chegou também o beisebol. Não tinha taco, não tinha bola, não tinha luva, mas eles mesmos fizeram. Jorge foi o maior jogador de Tomé Açu. Chegou à seleção brasileira. Só deixou a carreira para estudar. Você quer falar mais alguma coisa sobre o Grandes, não? Olha, sabe o que é o clube da saudade, né? Sabe, eu estou aqui conversando com vocês e estou me lembrando de Lia Bentino. A velha fleuma britânica está de volta. Do Volpe. Vamos então relembrar grandes momentos do Campeonato Nacional de 1971. São pessoas que marcaram a nossa vida, né? Mas são 25 anos, eu vi. Pois é. É bastante Pois tempo, é, um quarto pois de é. século. É. A gente precisa trabalhar, certo? Então, Que horas são? vamos... Opa, se precisa. Lemos, até daqui a pouco. Obrigadão. Michel, até daqui a pouco. A gente se vê lá, né? Eu vídeo prazer. Obrigado, Hélio. Obrigado pela... Essa conversa memorável. Pois é. Sobre um programa memorável. Daria um outro programa também. Eu agradeço o prazer de ter falado sobre o Grande. E eu espero que você tenha gostado. A gente volta no próximo domingo. Tchau. A Pelé. Que